Hoje nós vamos continuar com o princípio da libertação, cujo enunciado a gente mostrou semana passada, está aqui de novo para relembrar. E o que nós vamos fazer hoje, na verdade, é ilustrar esse princípio com uma quantidade importante aí de frases de autores célebres. Nós vamos começar isso com, então, frases da antiguidade. Lao Tzu diz que se você se preocupar com o que as outras pessoas pensam a seu respeito, você será eternamente prisioneiro delas. Mais de 500 anos antes da nossa era. Confúcio complementa dizendo que a experiência é uma lanterna dependurada nas nossas costas e que serve apenas para iluminar o caminho já percorrido. Isto é, o que a gente chama de experiência, na verdade, é aquilo que já passou, que pode ou não servir para o futuro. Shakespeare diz que lamentar uma dor passada no presente é criar uma outra dor e sofrer novamente. Essa atitude, é que é uma das formas de gerar as emoções negativas, que o princípio nos alerta. Santo Agostinho diz que a alma desordenada leva em sua culpa a pena. Isto é, o sentimento de culpa é consequência da nossa atitude espiritual. É isso que ele está dizendo. Essa professora da Costa Rica diz que quando nos sentimos culpados, pensamos que não merecemos o bem-estar, que é um erro, mas que a gente comete com frequência. Essa Elisabeth Kübler-Ross é uma psiquiatra suíça, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela foi a pioneira nos estudos de quase morte, porque ela passou por uma experiência dessas com apenas 5 anos de idade, junto com 2 irmãs. E isso foi tão marcante para ela que ela acabou dedicando a vida inteira dela a essa questão. E ela disse assim que a gente deve lutar contra o medo e o sentimento de culpa para buscar o sentido da vida, do amor e da ação. Voltando para a China, tem um provérbio chinês que diz assim: aquele que teme sofrer, sofre de temor. Isto é, as emoções negativas acabam se retroalimentando ou formando um círculo vicioso, se a gente ficar com medo do sofrimento, porque a gente passa a sofrer desse medo que a gente mesmo imaginou. Os psiquiatras modernos usam essa sequência de raciocínio para definir a síndrome do pânico, em casos graves, obviamente. O Eduardo Galeano, um jornalista uruguaio, que disse assim: quem não está preso à necessidade, está preso ao medo. Alguns não dormem pela ansiedade de ter as coisas que não têm, e outros não dormem pelo pânico de perder as coisas que têm. A gente deve estar alerta para não incorrer no medo de nenhuma das duas coisas. Eleanor Roosevelt, que foi primeira-dama dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, mas era também diplomata. Ela, uma pessoa muito culta, disse assim que o meu maior medo foi sempre o de ter medo.
físico, mental ou moral, e deixar-me influenciar por ele e não por sinceras convicções. Isto é, o que ela propõe, que a forma da gente superar o medo é a gente ser fiel às nossas próprias convicções. A Maria Curie, uma química suíça, europeia, né, foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, e ela também deixou algumas coisas muito interessantes, né? Ela diz assim: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Então agora é o momento de entender mais e de temer menos. E ela complementa: deixamos de temer aquilo que começamos a conhecer. Isto é, uma das formas da gente se libertar das emoções negativas é reconhecê-las, entendê-las e trabalhar com elas, então, de forma consciente. O Bernard Shaw, nós já citamos várias vezes, em outras oportunidades, diz que liberdade significa responsabilidade. E é por isso que tanta gente tem medo dela. Porque se a gente vai se libertar, teremos então que assumir as nossas responsabilidades. Não teremos as emoções negativas bloqueando a gente. Mais uma frase da Kübler-Ross, que diz assim: não há nada de mal em expressar a nossa dor, porque a dor acontece na vida, a gente enfrenta situações que impõem dor para a gente. Mas, diz ela, se nos aferrarmos à dor, ela acabará se convertendo em um castigo que impomos a nós mesmos. Isto é, sentir dor é normal. O que não é normal é prolongar esse apego à dor. Se a gente fizer isso, a gente está de alguma forma se chicoteando voluntariamente. Outra frase da Margarita Gonzalez, que diz assim: escute suas emoções, não as ignore, não é para negar nem para enterrar, mas procure expressá-las pelos canais adequados. Do contrário, elas o machucarão. A gente sabe que as emoções negativas, se maltratadas, não só geram consequências psicológicas, mas para algumas pessoas também geram o que na medicina se chama de doenças psicossomáticas, que são manifestações físicas, né, dessas emoções não resolvidas. Então, como agir nesse caso, né? Nós temos aqui um conselho do Goethe, né, escritor alemão do século XVIII, que diz assim: aqueles que veem em cada desilusão um estímulo para maiores conquistas, esses possuem o ponto de vista correto em relação à vida. A receita que ele dá é que a desilusão, a dor, seja transformada num estímulo para a gente partir para coisas melhores. Essa Alejandra, uma teóloga argentina, diz assim: a única maneira de ser feliz é ser livre. E quando você deixar as pessoas livres, você começará a viver em liberdade. O Wayne Dyer, um dos pioneiros aí americanos da autoajuda, diz assim: gente sadia e realizada é livre de sentimento de culpa e de toda ansiedade subsidiária, né? Alertando a gente que as emoções negativas, de fato, atrapalham tanto a questão da saúde física e mental, espiritual, quanto o nosso senso de realização. E para fechar, temos aqui uma frase do Tony Robbins, que é bastante parecida, mas vai além da anterior.
que diz assim: o segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer, em vez de deixar que elas usem você. Se fizer isso, estará no controle de sua vida. Se não fizer, é a vida que controla você. Isto é, as emoções negativas que ele cita aqui, a dor e o prazer, principalmente o prazer, que normalmente é considerado uma coisa positiva, ele coloca aqui que se a gente não souber usar direito, ele também se transforma numa emoção tóxica. Isso certamente está na boca de qualquer pessoa que está buscando a recuperação, por exemplo, de problemas de dependência química, que essencialmente acontece por excesso desse uso do prazer. E o que acontece é o que o Tony Robbins está dizendo. Nesse caso, é a vida que vai controlar você. São essas emoções que passam a controlar a gente. E a mesma coisa acontece com a dor. A dor é a emoção negativa que acaba imobilizando pessoas que não têm esse comportamento compulsivo pelo prazer, seja lá do tipo que for,